quase 500% de valorização e, além disso, a possibilidade de receber gigantescos dividendos. Esse é o panorama de Sanepar olhando para os últimos 5 anos e o que será que vai acontecer daqui para frente. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai continuar com a nossa série que a gente começou na semana passada olhando para as principais empresas pagadoras de dividendos e vendo como foi a performance dela nos últimos 5 anos. Se eu tivesse investido lá 20 mil reais, 50 mil reais, R$1.000, quanto eu teria hoje? E a gente está se surpreendendo muito. Inclusive na semana passada a gente falou de Taesa, depois no final do vídeo vai ter o placar geral com a Taesa e com a Sanepar, que é a empresa que a gente vai falar hoje. E depois, se você quiser conferir os detalhes e mais valores em relação à Taesa, de quanto foi investido, de quanto a gente ganha por mês, a gente vai deixar o vídeo também aqui no card. Então hoje a gente vai falar de Sanepar e ela surpreendeu mais do que Taesa. Taesa que deu uma baita puxada na semana passada com anúncios de dividendos. Então se você conferiu o nosso vídeo lá, você já deve ter até observado, talvez quem sabe comprado ações de Taesa e aprovado essa super valorização aí com anúncio de dividendos. E agora para a Sanepar, que a gente viu recentes quedas na ação aí, recentes correções, inclusive do ano passado para esse ano a gente viu uma leve desvalorização nas ações e isso pode ser também uma oportunidade. Então a gente vai conferir tudo isso. Claro, antes, se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já clica em inscrever-se porque a gente tem vídeo todos os dias e aí você não perde nada. Já clica aqui no botão do like, que isso ajuda muito a gente, e também segue a gente aqui no Instagram, nas redes sociais. Olha, com essa série a gente está se surpreendendo bastante com relação à valorização das ações de dividendos e também com relação ao pagamento de dividendos. Inclusive hoje a gente trabalhou em duas situações. Uma é não reinvestir no valor de dividendos, colocando ele como se fosse um caixa nosso e tendo a valorização das ações somente, e o outro é reinvestir no valor dos dividendos. E a valorização das ações nos dois casos é deslumbrante. Realmente as ações de Sanepar tiveram um grande desempenho nesses últimos 5 anos e a gente vai conferir os cálculos agora. O primeiro cenário, a gente investiu 20 mil reais nas ações de Sanepar. E na ação de Sanepar a gente tem os indicadores de eficiência que mostram uma margem bruta de quase 60% e uma margem líquida ali na casa dos 20%. Olhando para a rentabilidade, a gente tem um ROI ali na base dos 14, 15%, e olhando para o CAGR de Sanepar, a gente tem um avanço de 10% na receita e de 17% no lucro nos últimos 5 anos. Ou seja, a Sanepar também está conseguindo otimizar a sua eficiência operacional e aí isso acaba refletindo no aumento de lucro maior do que no aumento da receita. Inclusive a gente fala e prova que Sanepar é uma excelente pagadora de dividendos através do relatório de payout que está na tela agora. Se a gente olhar, olha o incremento do pagamento de dividendos de Sanepar. Os proventos estão em azul e em verde está o avanço do lucro líquido da empresa. Então essa reta laranja é o payout, que é o percentual de distribuição de dividendos em relação ao lucro por ação. Até 2018 ela ficava ali distribuindo 45, 46, 47%. E depois de 2019 e 2020 essa taxa aí caiu para um pouco menos de 30%, o que ainda assim é um payout bem razoável e é normal a gente ter essa oscilação dependendo do que a empresa vai fazer com seu caixa em relação a investimentos, em relação a provisões e uma série de outros fatores, mas é um bom indicador aí que consolida a Sanepar como pagadora de dividendos. E inclusive, falando de dividendos, a gente tem esse gráfico do pagamento de proventos por SAPR4, que é a ação que a gente está olhando aqui. E se a gente olhar a quantidade, o valor de dividendos que foi pago lá em 2016, nós temos aí praticamente 21 centavos por ação. Em 2017, 22 centavos por ação. Em 2018, ali um pouco mais de 22 centavos por ação. E o maior dividendo pago, a maior quantidade de proventos pago até agora, foi no ano de 2019, onde a Sanepar pagou quase 30 centavos de proventos por ação. E aí ela teve uma queda na quantidade de proventos pagos lá em 2020, pagando 20 centavos por ação. Então esse é o cenário de proventos nos últimos 5 anos e a gente faz essa análise justamente porque são os últimos 5 anos aí, e 5 anos é uma média boa de quantidade de anos para a gente conseguir ter uma noção do que a ação performou nesses últimos tempos. Lógico que a gente não consegue prever o futuro, então por isso que a gente usa os dados que a gente tem aí para fazer essas simulações. E Sanepar, com resultados astronômicos aí, a gente vai conferir agora como teria ficado se eu tivesse investido 20 mil reais em Sanepar. Só para ficar mais claro,
Claro, esse é o gráfico da cotação de Sanepar desde abril de 2016 até agora abril de 2021, justamente esses últimos 5 anos. Ela teve alguns altos e baixos aí, mas ela tá num patamar muito interessante hoje, porque há 5 anos atrás a ação valia R$1 e hoje ela tá valendo ali na casa dos R$4, R$4,50, o que dá 350% de valorização, embora ela já tivesse tido um topo do valor da ação ali de R$7. Então agora, com esses últimos acontecimentos, a ação de Sanepar caiu, chegou até a menos de R$4. E agora, será que a gente tem uma oportunidade de compra em SAPR4? Você tem na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Então, se a gente tivesse comprado R$20 mil lá em 2016, nós teríamos comprado 19.801 ações. E em se falando sem reinvestir os dividendos, mantendo essa quantidade de ações, hoje nós teríamos só de ações de Sanepar R$88.118. Além disso, a gente teria recebido já mais de R$22.600 só de proventos. Então, somando um com o outro, a gente teria aí já R$110.811 na conta, só investindo R$20 mil em Sanepar lá em abril de 2016. O que, somando os proventos e o valor da ação, dá uma valorização total de 454% desse investimento. E nessa mesma simulação, se Sanepar mantiver para os próximos anos, para os próximos meses, um dividend yield igual ela teve nessa média dos últimos 5 anos, que foi de 6,4% de distribuição aí de proventos, de dividendos, com esse valor aí investido de R$110.811, que significa os R$20 mil que eu investi lá atrás, mais os valores dos proventos, tudo isso em ações de Sanepar, eu teria um dividendo hoje, um total de proventos hoje por ano nas ações de SAPR4 de R$7.092 por ano, o que equivale a R$591 por mês. Ou seja, os R$20 mil que eu investi lá atrás evoluiu a um ponto que hoje eu conseguiria receber R$591 por mês só de proventos, sem ver a oscilação, a valorização ali das minhas ações de SAPR4. Você tem noção, esses R$590 que eu receberia todos os meses, caso confirmado esse dividend yield aí para os próximos meses, para os próximos anos. Se eu dividir esses R$590 pelos R$20 mil que eu investi, isso dá 3%, daria, ou seja, é como se eu estivesse recebendo 3% ao mês de um investimento que eu fiz há 5 anos atrás. E se eu tivesse reinvestido os dividendos ano a ano em ações de Sanepar, o cenário ia ficar ainda melhor. Ao invés de ter R$110.811, eu teria quase R$118 mil em ações de Sanepar. O que me daria, ao invés de R$591 por mês, R$629 por mês de dividendo médio, considerando esses mesmos 6,4% de dividend yield ao ano. E com esse mesmo raciocínio, se ao invés de R$20 mil eu tivesse investido R$100 mil em Sanepar, vamos dizer que eu tivesse R$100 mil há 5 anos atrás e tivesse investido em Sanepar, com aqueles R$100 mil que eu investi lá e o reinvestimento dos dividendos, nessa simulação eu receberia um dividendo médio mensal de R$3.146, ali de renda extra. Tá bom para vocês ou não? Então comenta aqui embaixo se, assim como a gente, você se surpreendeu com essa valorização que as ações de SAPR4 tiveram e também com essa distribuição de dividendos aí que surpreendeu a gente positivamente, e a gente está olhando agora para as ações de Sanepar com outros olhos ainda mais positivos, mesmo sabendo que a rentabilidade passada não garante nada de rentabilidade futura. E de novo a gente ressalta, isso aqui é uma análise fria com os números, você tem que ver a sua estratégia, o que encaixa na sua carteira, o que não encaixa. Então a gente não recomenda nada, compra, venda, a gente só traz uma análise numérica aqui e dos indicadores das empresas. Com isso, apesar de no fator dividendos Sanepar ficar um pouco atrás das ações de Taesa, ela assume a dianteira aí com o total do valor investido. Então, placar na tela, a gente tem as ações de Sanepar aí com uma valorização muito maior do que as ações de Taesa, só que Taesa ainda consolidada como uma melhor pagadora de dividendos. Então, desse ranking nosso, você tem Sanepar, você tem Taesa na sua carteira? Deixa aqui nos comentários quais ações que você tem e qual ação você quer que a gente faça esses cálculos, essa análise para a semana que vem nesse novo quadro aqui do canal da Faculdade do Dinheiro. Então, claro, se você não é inscrito, já se inscreve aqui para você não perder, ativa o sininho, ativa as notificações, deixe seu like se você curtiu esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Nós temos outros vídeos aparecendo aqui na tela para você conferir também. E excelente Páscoa para vocês, excelente Sexta-feira Santa. A Faculdade do Dinheiro fica por aqui, valeu e até a próxima. Falou!